A gente sabe que Hora de Aventura é um desenho que começa de uma forma simples, só que a narrativa dele vai ficando um pouco mais complexa no decorrer do tempo, e também de certa forma interessante, o que é legal de se acompanhar. Por exemplo, a primeira temporada do desenho, apesar de ser episódica, tem muitos acontecimentos legais e também divertido. Então, baseado nisso, hoje eu tô aqui pra falar dos vilões da primeira temporada que mais chamaram a atenção, porque apesar de Hora de Aventura ter um começo simples, tem alguns acontecimentos que eu considero bizarros. E hoje eu vou falar dos vilões que tiveram na primeira temporada que eu considero os melhores. E só lembrando que não tá em ordem, é só uma lista com os melhores. Enfim, se você gosta de conteúdo de desenho, deixa um like e se inscreva, que é pra continuar recebendo mais conteúdos assim, beleza? E começando com a lista bizarra dos vilões da primeira temporada, e vamos começar com os gnomos que são destruidores de velhinhas. E nesse episódio, a princesa Jujuba apresenta pro Finn o Inquiridio, que ele basicamente é um livro que só pode ser resgatado por heróis de coração justo. E como o Finn adora aventura, ele ficou louco pra pegar esse livro. O lance é que quando ele tava no caminho, ele tinha que enfrentar algumas provas até chegar a esse livro. E uma dessas provas que testa o coração do Finn, era tipo os gnomos que estavam em uma poça de lava. E o Finn, quando viu aquilo, né, ele foi ajudar porque ele é bonzinho e tudo mais, só que o único problema é que esses gnomos eram maus, mas o que eu mais achei engraçado é que eles odeiam velhinhas. Obrigado por nos salvar. Agora podemos detonar a velhinha. E eles estavam basicamente punindo o Finn por terem salvado eles, e os gnomos estavam detonando velhinhas gratuitamente. Então, como eles viram que os gnomos eram do mal, o Jake só pegou eles de novo e devolveu pra lava. Acabem com eles. Vem cá, podem voltar. Que era de um lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Agora, indo pro próximo da lista, Ricardio, o Coração. Ele é introduzido em uma festa que a Jujuba resolveu dar em homenagem pro Finn e pro Jake, porque basicamente os dois salvaram ela do regelado. E nessa festa é onde basicamente o Ricardio é introduzido e ele até parecia ser um cara legal. Só que o Finn, ele já tava desconfiado que ele era do mal. Só que era também porque ele tava com um pouco de ciúmes da Jujuba, porque os dois ficaram muito próximos na festa, até dançaram juntos. Então ele foi vigiar o Ricardio por um tempo porque o Finn queria provar que ele realmente era um cara do mal. E a real é que apesar de o Finn estar com ciúmes, ele realmente não estava errado. E o que a gente descobre logo em seguida é que na verdade, ele é o coração do regelado. Ele tinha feito uma poção que era pra Jujuba se apaixonar por ele, mas acabou dando errado. O Mula acertou a poção em si mesmo, que acabou fazendo o próprio coração dele ganhar vida. E por se tratar do coração do regelado, ele também tinha interesse em capturar princesas. Você estava certo o tempo todo, Finn. Agora eu vou cortar o coração da princesa Jujuba e ficar com ele. Só que ele foi detido quando o próprio regelado pegou o coração dele de volta. E o mais irônico disso tudo é que se tivesse parado o regelado ali, ele nunca mais raptaria princesas pelo resto da série. E o próximo da lista são os executivos, que eles não necessariamente são vilões, só que as atitudes deles faz acontecer isso. E eles são introduzidos quando o Finn e o Jake estão ali na praia descongelando pedra por diversão, e é quando eles encontram uma pedra com um monte de homens congelados. E eles descongelam, né, pra ver quem que eram essas pessoas, e eles descobrem que são caras que gostam de trabalhar. Então meio que praticamente eles viraram subordinados do Finn e do Jake. E no início, eles até pareciam normais e faziam o que o Finn e o Jake pediam de boa, só que com o passar do tempo, o Finn e o Jake ficaram acomodados porque os executivos faziam tudo por eles. Eles só não mandaram os executivos irem no banheiro por ele porque não tinha como, porque se tivesse, eu tenho certeza que eles fariam isso. Aí, brother, eu não tô nem um pouco a fim de salvar a princesa Caroço. Executivos! E como eu tinha falado, com o passar do tempo, eles acabaram ficando acomodados porque os executivos eles faziam tudo, ao ponto que eles acabaram criando um robô que estava capturando criaturas fofas. E o lance é que eles acabaram pensando que guardando aquelas criaturas naquele lugar era mais seguro. Então basicamente foi só aí que o Finn e o Jake perceberam que eles são meio doidos, porque na mente deles o que importava era proteger aquelas criaturas, mesmo que aquelas criaturas estivessem infelizes naquele lugar. O lance é que eles estavam fazendo bem, só que de uma maneira errada, digamos assim. Então basicamente o Finn e o Jake congelaram eles de novo e mandaram pro mar, porque eles perceberam que os executivos são malucos. Agora, indo pro próximo vilão, ele é chamado de O Bruxo, e ele é introduzido quando o Finn e o Jake estavam ali andando de boa, e os dois são parados ali no meio do nada por um cara que pergunta se eles gostariam de ganhar poderes mágicos. O que, sinceramente, é bizarro ele fazer uma proposta dessa sem nenhum motivo, até porque o que ele ganharia fazendo isso, tá ligado? O lance é que o Finn e o Jake acabam aceitando e eles realmente aprendem magia, só que o único problema é que esses caras só estavam ensinando que era pra eles trabalharem ali pelo resto da vida combatendo o meteoro que estava ameaçando o mundo. E você fica no lugar dele pelo resto de sua vida natural. Irado!
Peraí, o quê? O lance é que claro que o Finn não aceitou passar o resto da vida naquele lugar, então basicamente ele só decidiu combater o meteoro mesmo, e até teve ajuda de outros bruxos que estavam na mesma situação que ele. Se você para pra analisar tudo isso, você até pensa que ele não é um grande vilão assim, só que o fato dele enganar as pessoas pra passar o resto da vida ali combatendo o meteoro contra a vontade delas, pelo menos você tem que admitir que isso é no mínimo macabro. E o pior é que no final desse episódio ele aparece de novo pro Finn e pro Jake e oferece um coração de graça que inacreditavelmente eles aceitam. Aí, ô peladão, você quer coração de demônio de graça? Claro! Parece que não aprenderam nada com o que aconteceu. Agora, indo pro próximo vilão da lista, ela é conhecida como a Bruxa. E nessa, basicamente, o Finn e o Jake passam por uma plantação de rosquinhas, e meio que o Jake ali de boa, né, ele acabou comendo uma delas. Só que o único problema é que eles eram de uma bruxa. Então, como punição pro Jake ter comido aquilo sem punição, ela removeu os poderes dele. E até que essa bruxa, ela não é tão má, ela estava disposta a devolver os poderes pro Jake se ele pedisse desculpas pelo que fez. Só que o problema é que o Jake sente que ele não errou, então ele não queria fazer isso. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque é você que tá errada, não é não? É isso aí, meu parceiro. Ele preferiu ficar sem poderes ou procurar onde que ele conseguiu os poderes dele do que pedir desculpas. É aquilo, né? O Jake, pelo jeito, ele é bem orgulhoso. E ele tentando lembrar como que ele conseguiu os poderes, ele pensa que foi rolando ali uma poça de lama. Então eles vão atrás de poça de lama para tentar fazer o Jake recuperar os poderes. E nesse mesmo episódio também tem outro vilão que eu considero bizarro, que no caso é a Sereia. Que eles acabam topando com ela enquanto estavam procurando a poça de lama. E ela faz inclusive uma proposta bem decente pro Finn. Qual de vocês mortais quer cruzar com tudo isso aqui, hein? O lance é que, na real, ela tava só zoando com a cara do Finn. O que ela queria mesmo é fazer ele de banquete pros filhotes dela, tá ligado? Então a única forma do Jake salvar o Finn era pedindo desculpas pra bruxa e recuperando seus poderes. E olha, eu tenho que bater palmas pro Jake, porque pelo seu melhor amigo, ele até largou o orgulho e se humilhou pra bruxa pra pegar os poderes dele de volta. Então por conta disso, ele conseguiu acabar com a sereia e assim salvando o Finn. Que tal você me dar um beijão na boca? E essa inclusive foi a primeira vez que o Finn quase foi de Americanas, tá ligado? E o próximo vilão da lista, ele não necessariamente é um vilão, só que ele é completamente assustador e bizarro porque ele é a manifestação do medo. Porque nesse episódio é revelado que o Finn tem medo do mar, e quando isso acontece, ele se manifesta de forma física e toda vez que o Finn tem medo, ele só aparece pra ficar zombando da cara dele, completamente bizarro. Quem é você? Eu sou a manifestação do medo. E nesse episódio, o Finn não conseguiu deixar de ter medo do oceano, então eu acredito que em algum momento ele vai voltar. Agora indo pro próximo vilão, ele é conhecido como o Mágico. E nesse episódio, o Finn e o Jake estavam caminhando como normalmente eles fazem, e eles acabam topando com o mendigo pedindo comida. Então o Finn, tentando ser bom, ele deu um cubo de açúcar pra ele porque era a única coisa que ele tinha. O lance é que na real, ele não era um mendigo, e sim um mágico. E ele fazia umas coisas bem zoadas, tipo isso. Magia. Ele até chegou a transformar o Finn em um pé nojento. O lance é que esse mágico, ele é um babaca e ele nem nega isso. E não foi só o Finn, porque a gente descobre no decorrer do episódio que muitas pessoas tentaram ajudar esse mágico e acabaram se dando mal. Quem tenta ajudar ele, ele acaba transformando em parte de corpo bem zoada. E o pior é que no final, a gente descobre que ele só fazia isso, que era pra dar uma lição nas pessoas que tentam ajudar ele. E tudo que ele queria falar esse tempo todo é que é errado ser legal com gente canalha, tá ligado? Não nos deu nada além de dor de cabeça, mágico. Eu nunca queria ter sido gentil com você, porque você é um grande canalha. Ah, sim, isso aí. Vocês finalmente aprenderam a lição. Esse mágico fez o Finn e um bando de pessoas sofrerem o episódio todo só pra ferrar com eles, basicamente. Na minha opinião, esse é o mais arrombado da lista, tá ligado? Agora indo pro próximo vilão da lista, é o Ogro da Grama. Ele fica atormentando ali uma cidade que é de pequenas casas, e ele parece ser bem desgraçado, tá ligado? A gente tá se divertindo tanto. Solte essa galinha, você está preso. Então o Finn e o Jake acabaram convencendo ele a não fazer mais aquilo, e aí que veio um plot twist. Porque ele tá naquela cidade era algo benéfico. Ele é uma criatura que emana um odor letal para umas criaturas que são chamadas de porco-bisomens. Porque sem a presença do Ogro da Grama, eles tomariam a cidade toda. Então a única forma de salvar a cidade era fazendo ele voltar a ser um cuzão. Isso é até irônico porque entra naquela situação, tipo, é ruim com ele, pior sem ele. Então a solução que acharam era irritar o Ogro da Grama de novo, pra ele voltar a ser um babaca e espalhar
espalhar gás tóxico de novo pra espantar os porco-bisomens. Então no fim ele acabou sendo um vilão que não tinha como dar jeito, saca? Era melhor deixar ele sujando a cidade do que aqueles porco-bisomens voltarem. Agora indo pro último vilão da lista, basicamente é o Moitripa. E na moral, esse nome é muito engraçado. E nesse aqui basicamente descobrimos que tem um vilão que adora roubar ouro. E esse ladrão ele tava atacando uma cidade que tem uma cultura de dançar em volta do ouro. Só que aí que tem um problema, porque esse Moitripa ele tem uma pata que é muito parecida com a do Jake. Então basicamente ficou um mistério, porque começaram a pensar que era ele. Basicamente todo mundo tava achando que era o Jake, ao ponto que ele mesmo tava pensando que era o Moitripa. O lance é que no final do episódio o Finn acredita na inocência do seu melhor amigo, porque basicamente por suspeita ele já tinha sido até preso, e até como eu tinha falado, o próprio Jake tava acreditando nisso mesmo, saca? Não há provas suficientes pra me provar que você é um monstro. Então, por que eu estou na cadeia? Só Moitripas vão pra cadeia. Então basicamente o Finn tenta atrair o Moitripa usando o dente de ouro como isca, e ele realmente aparece. Acabamos descobrindo que o Moitripa ele é muito semelhante mesmo com o Jake. Na real, literalmente iguais. Então basicamente entendemos porque tava todo mundo achando que era ele. E tem uma luta ali, né, pra derrotar o Moitripa, e acabamos tendo um plot twist. Porque o Moitripa na real era a esposa do prefeito que tava disfarçada de Jake. Ela tava basicamente roubando e usando aquela fantasia, e ela só escolheu o Jake porque acha ele bonito. E ela tava fazendo isso porque adora fazer compras. Eu andei roubando o ouro porque gosto de comprar coisas, Cameron. Gosto de ir às compras e me disfarcei de Jake porque ele é bonito. E foi engraçado porque o prefeito ele não ficou abalado, muito menos teve pena. Ele mandou a própria esposa pra cadeia e é isso. E era mesmo correto a se fazer, eu só achei engraçado porque ele não ficou abalado, saca? E além do mais, isso limpou a reputação do Jake. Mas e aí, comenta o que você achou dessa lista de vilões da primeira temporada. Comenta aí qual você acha o pior, que eu quero muito saber. Ah, e antes que eu esqueça, eu não comentei o Regelado porque ele é meio óbvio, né? Só que eu vou mencionar ele agora como uma citação honrosa. Só que tecnicamente o Ricardo representava ele, então tá de boa. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e não esquece de se inscrever no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.